Bem-vindos ao Espaço Estudo. Depois de uma atualização de Windows que fez com que muitos softwares parassem de funcionar no meu micro, vamos pela sexta ou sétima vez tentar gravar esse vídeo. Bom, faremos agora a solução da questão 96 da prova amarela do segundo dia de provas na primeira aplicação do Enem de 2018 para a matrícula em 2019. Lembrando, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar o vídeo com seus colegas. Eu não vou ler por inteiro a questão, eu quero supor que vocês já tenham lido, já tenham tentado fazer a questão antes de verem a resposta. É importante salientar o seguinte: esta é uma questão que se deveria deixar para o final da prova. Por quê? Embora ela não envolva cálculos, não há uma matemática complicada, não há nenhuma matemática a ser feita aqui, né? Ela é uma questão com muitos detalhes aos quais se deve prestar atenção, com muitas sutilezas de análise de gráficos. As perguntas cobram muita reflexão para serem respondidas, né? As opções que tem que ser analisadas uma a uma. Então é o tipo daquela questão que você vê que começa a ficar mais difícil, mais demorada, deixa para o final da prova. Quando você tiver feito todas as questões fáceis e rápidas, você volta para essa. Bom, vamos observar então os detalhes. De início, eu gostaria de chamar a atenção para um protocolo. Quando nós fazemos questões de provas e concursos, é importante seguir um protocolo. Que protocolo é esse? À medida em que estivermos lendo o enunciado da questão, nós precisamos ir destacando as informações que nós julgamos que serão necessárias para depois chegarmos a uma conclusão, a solução. Não só destacar no texto, mas como colocar à parte lá no rascunho os dados, os números, as informações que não vão poder ser esquecidas durante o cálculo, para a gente não ter que ficar procurando no meio do texto depois. E além das informações necessárias, é importante prestar uma enorme atenção aos comandos da questão. Por exemplo, aqui há um comando muito discreto, que é o incapaz. O que significa isso? Quase todos nós estamos condicionados a, quando encontramos uma questão de múltipla escolha, procurar a opção certa para marcar a certa. Algumas questões pedem justamente o oposto. Pedem para que se marque qual é a opção que está errada. Normalmente se pede, indique do que é capaz. Aqui está perguntando o que é incapaz. Então, esse tipo de comando precisa ser destacado para que, no meio da tensão de uma prova, de um concurso, uma desatenção, né, leve à perda da questão por causa de um pequeno comando, como marque a que não está correta e você vai lá no automático e marca a correta. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma questão de biofísica, que envolve física em um sistema biológico, que no caso é o ser humano, é a visão humana. A questão chama a atenção, no seu enunciado, para a nossa visão funcionar com três pigmentos. Um pigmento sensível ao azul, um sensível ao vermelho, ao verde e um sensível ao vermelho, representados por uma linha contínua, linha tracejada e linha pontilhada. Ok? E são colocadas aqui faixas de comprimento de onda. Observem o detalhe. Aqui nesta parte do texto. Uma luz, uma apenas, na faixa de 530. Olha só, faixa tem limite inferior e limite superior, como nós observamos aqui. Deve estar mais ou menos entre 525 e 540, 545, essa faixa aqui, em nanômetros. Então, uma luz dentro dessa faixa, que é de 530 nanômetros, que está aqui identificada como retângulo 1. Então, neste momento, eu pego essa informação, destaco, e venho aqui no gráfico e já identifico com essa linha tracejada azul, aonde estará a frequência de 530 nanômetros. E que informação me dá aqui? Me diz que, veja bem, uma luz nessa faixa não excita o pigmento azul. Realmente, a sensibilidade do pigmento azul está aqui, indo para zero.
Então, o pigmento azul não percebe nem esta cor e nem esta cor. Este pigmento nos nossos olhos é cego para essas duas cores. Está ali o zero. Então, não existe informação vindo desse pigmento. Porém, nesta faixa aqui, o que nós vemos? Que a luz verde, perdão, o pigmento verde tem uma resposta de 100% e o pigmento vermelho tem uma resposta que ele estima em 75%. Então, esses valores altos eu representei como uma seta voltada para cima. Então, o que é dito aqui nesta parte do texto? Que o verde é ativado ao máximo, o vermelho é 75% e, como resultado, enxerga-se amarelo. Aqui, ó. Então, o pigmento azul tem resposta zero, o verde e o vermelho têm uma resposta alta e o resultado é que nós enxergamos amarelo. Depois ele passa para o item 2, né, a faixa de comprimentos de onda 2, aqui, este aqui representa a faixa de comprimento de onda 1, faz uma análise similar. Né? Continua o azul sendo zero, só que neste caso a resposta do verde é bem baixa e a resposta do vermelho é bem alta. Foi representado aqui. Neste caso, com esta resposta, a cor que se enxerga é um laranja avermelhado. Bom, então, até este momento aqui, nós estamos analisando, destacando e melhorando o gráfico de acordo com os dados que estão sendo oferecidos pelo enunciado. Okay? Depois, aqui no último parágrafo, explica-se o que é daltonismo. Daltonismo é quando algum desses pigmentos não está funcionando perfeitamente. Tá? Então, daqui para a direita, daqui para a esquerda foram dados do problema. E daqui para a direita vai ser a solução. Então, vamos ler aqui. Caso estimulasse a retina de um indivíduo que tem um tipo de daltonismo, tá, no qual ele não tem o pigmento verde, o que eu faço? Então, eu identifico aqui o pigmento verde, eu já vou dar uma rasurada, vou tirar esse cara do meu campo de visão para evitar que eu cometa algum tipo de erro, de ler informação nele que eu não quero. Então, deixa eu melhorar novamente o gráfico para eu seguir no meu trabalho. Tá? Então, vamos lá. Se não possuísse o pigmento verde, como é que as luzes de 530 e 600 nanômetros, perceba que ele não está perguntando pela faixa, está perguntando as luzes. Então, há uma informação dada de faixa, mas há a informação de uma luz monocromática. Uma luz monocromática de 530 e uma monocromática de 600 nanômetros. Tá? E depois pergunta se essas duas fontes luminosas forem apresentadas a essa retina, se essa pessoa olhar para essas fontes e as duas com a mesma intensidade, do que esse indivíduo não será capaz. Tá? Então vamos observar aqui, né, em relação a essas duas. Visto que esse indivíduo não tem o pigmento verde, não interessa qual fonte luminosa ele olhar, ele não vai receber a informação do verde. Então, o verde sempre será igual a zero. E o que vai acontecer com esse pigmento azul? Os dois comprimentos de onda, as duas cores que estão sendo apresentadas, nenhuma delas é percebida pelo pigmento azul. Então, a informação do azul sempre será zero. Resultado. A única informação que a retina desse indivíduo com este tipo de daltonismo vai perceber é a informação dos pigmentos vermelhos. Então, tanto o comprimento de onda, a luz da faixa 1 quanto a luz da faixa 2, as duas serão percebidas como a cor vermelha. Ok? E isso aqui já vai matar 3 itens da nossa questão. Então, vamos lá. A pergunta é se ele será incapaz de... Ele será incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde? Bom, o amarelo está aqui. Justamente o 530 nanômetros está na linha, na faixa do amarelo, né? Ou do verde amarelado aqui no caminho. Então, a gente já sabe que, olha aqui, ó,
ele vai ser percebido como vermelho. Então, esta não serve. Ele não é incapaz, ele vai ser capaz de perceber. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Caímos na mesma situação. Aqui está o laranja. A gente percebe que o pigmento vermelho vai enxergar vermelho, então ele vai ver vermelho. Então ele é capaz de perceber. No A ele é capaz de perceber, no B também é capaz de perceber. Então eu não posso marcar nenhuma delas como incapaz. Detectar, vamos para C, detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Aqui ele pergunta praticamente a união de A e B, né? Como nós já sabemos que ele tanto percebe o amarelo quanto percebe o laranja, obviamente em C ele vai perceber os dois, portanto ele é capaz. Eu não posso marcar que ele é incapaz. Vamos para D. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro. Bom, é do espectro visível, aí a gente olha aqui onde é que está o roxo, tá? E para que fique algo coerente com o que eu já estou observando na questão, eu venho aqui e faço. Não foi dada uma cor específica, foi dada agora uma faixa, na faixa do roxo. Não interessa que tom de roxo, mas na faixa do roxo. Então, eu desenho um terceiro retângulo, a faixa 3. Está aqui, ó, em cima do roxo eu desenho. O único pigmento que esse indivíduo sente falta é o verde. O azul ele tem. E o azul aqui, ó, vai perceber a cor roxa. Então, ele será incapaz de perceber o roxo? Não, ele será capaz de perceber o roxo. Então, essa D também não serve. E por último, por exclusão, chegaremos até lá, mas vamos analisar. A opção E. Distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Realmente, o indivíduo será incapaz. Se nós olhássemos a faixa do amarelo, nós veríamos que a sensibilidade é daqui até aqui. Ó. Eu vou botar aqui até uma marquinha para que se perceba. E a sensibilidade do laranja, tá, vai daqui ó, até aqui. Então perceba, esta faixa aqui, ela está em média mais alta do que essa aqui. Isso nos daria a impressão de que a cor amarela seria percebida com maior intensidade, mas não é a faixa, é a cor específica. Quando eu sigo a minha linha pontilhada até o ponto em que ela corta a curva de sensibilidade do pigmento vermelho, eu percebo que tanto 530 nanômetros quanto 600 nanômetros estão aqui onde estão essas duas bolas azuis na mesma linha de intensidade. Então, realmente, ele não vai conseguir distinguir, porque ele enxerga as duas com o mesmo nível de intensidade no pigmento vermelho. A opção correta é a letra E. Esta foi uma questão bem interessante, bem bacana, sofisticada. Foi uma boa questão colocada nesse Enem. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.